Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos pôr de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas. O capítulo é o 15. Evangelho escrito por Lucas. O capítulo é o 15. Vamos ler do 25 ao 32. Lucas 15, do 25 ao 32, diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém. Fica a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, nesta noite, pela tua graça abundante nas nossas vidas, pela tua misericórdia, Senhor, que nos concede essa oportunidade tão rica, Senhor, de no dia de hoje nós termos esta hora para sentarmos em torno da tua palavra, para ouvir aquilo que tu tens para nós. Nós somos gratos a ti, Senhor, pelo dom da vida, te louvo pela vida de cada irmão e irmã que aqui está, os que ainda chegarão. Fala conosco, Senhor, nesta noite, que a tua palavra possa fluir diretamente do trono da graça aos nossos corações, e sairmos daqui, Senhor, edificados, transformados, confrontados por essa palavra tão poderosa. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Tome seu assento. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo áureo das parábolas de Jesus. O Senhor usava as parábolas para revelar coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ele uma vez mencionou, dando essa importância às parábolas. Eu digo que é o texto áureo das parábolas porque é um capítulo inteiro e dividido em 3 parábolas. Por que o texto áureo das parábolas? Porque ele traz o mais puro e simples evangelho de uma forma profunda, revelada de 3 formas diferentes. A primeira parábola, ela é a parábola da ovelha perdida, onde nós temos aquele famoso hino, as 99, né? Deixou no aprisco e foi atrás daquela que havia se perdido. Eu acho interessante porque essa parábola da ovelha perdida termina dizendo que no final, quando o pastor traz a ovelha que havia se perdido, ele chama os amigos e vizinhos, observe isso, amigos e vizinhos são chamados, e eles celebram, há uma festa, há uma grande alegria, eles se regozijam juntos por aquela ovelha que havia se perdido. Essa parábola termina imediatamente, é engatada uma segunda parábola no mesmo capítulo, lembrando que são 32 versículos, e essa segunda parábola agora conta a história de uma mulher que perde uma dracma dentro de casa, e ela vai acender a luz, e teve um dia desses que eu ministrei só sobre a dracma perdida aqui, e como o Senhor trabalha, como o Senhor faz, como o Senhor revela as coisas. A luz revelou a vassoura foi usada para varrer, e toda uma ligação em torno dessa busca incessante por essa dracma. Finalmente ela acha a dracma, por causa dessa sequência de coisas que ela fez, né, desde trazer a luz para dentro de casa, o candeeiro estava apagado, enfim, mover tudo que está dentro, e achou a dracma. O que acontece? Qual é o resultado? O mesmo do anterior.
ela agora chama as vizinhas, as amigas, e eles vão se alegrar juntos e vão se regozijar, porque aquela dracma que estava perdida foi encontrada. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa preciosa. Quando acaba esta parábola, inicia-se então a terceira parábola, né? Não vou dizer a mais conhecida, porque as três são muito conhecidas, que revela agora o filho pródigo. O filho pródigo, ele entra nesse cenário, o filho sai, o filho se perde, o filho vai comer as bolotas dos porcos, enfim, o filho se lança no mundo e no pecado, e a Bíblia diz que no final esse filho volta e se encontra com o pai, naquele apertado abraço, e eles se regozijam pela volta do filho. Mas o final é diferente, porque agora a parábola não vai terminar com alegria, mas vai terminar de uma forma diferente, algo que destoa de todas as outras duas parábolas. Termina a parábola com um homem, com um jovem, com um dos filhos, revoltado, indignado, nervoso, porque o seu irmão havia sido recebido novamente dentro de casa. A gente sabe que o contexto pelo qual Jesus aplica essas três parábolas naquele momento, está nos 2 primeiros versículos de Lucas 15. A Bíblia diz que os publicanos e os pecadores se achegavam a Jesus para ouvir, e os fariseus e os escribas se revoltavam com isso, porque eles entendiam que Jesus não deveria conversar com pecadores. Diante desse contexto, Jesus então entra com essa sequência de parábolas, mostrando, como eu disse para vocês, aquilo que seria o coração do Evangelho. Ele vem para mostrar que ele veio mesmo pelo pecador, ele veio mesmo para salvar aquilo que se havia perdido, ele veio mesmo para resgatar aquilo que estava perdido. Então, para os fariseus e escribas, aquilo era um choque, porque para eles aquele povo era um povo indigno de sequer ser mencionado, e Jesus vem não só para amar esse povo, mas para libertar esse povo, salvar esse povo e, impressionantemente, morrer por esse povo. Então, todas as outras parábolas, existe um chamado à celebração, vamos celebrar. Nessa também houve o chamado, toda a casa se reuniu para celebrar, mas um só destoou, ficou fora. Então, a ovelha desgarrada produziu uma celebração, a dracma produzida produziu uma celebração, o filho pródigo resgatado, que voltou para o lar, produziu uma celebração, mas essa celebração foi destoada por aquilo que a gente já acabou de ler no texto, que lemos, que pegamos como base nessa noite, o Lucas 15, do 25 ao 32. Então, a voz desse filho mais velho, ela surge como uma voz infeliz. Ele está irado porque o pai perdoou aquele que retornou. Ele está irado porque o filho perdido voltou a casa. De tal modo que ele decide ficar ali para o lado de fora, de assistir à distância, porque ele não queria ver aquilo para ele, ao invés de causar a celebração, causava indignação, né? Então aqui, irmãos, nós temos uma lição muito preciosa para nós, mas é uma lição interessante porque a lição principal desse personagem reflete naqueles que, como nós, viemos à igreja constantemente. Nós estávamos aqui na quinta, na sexta-feira, nós estávamos lá no assentamento, né, Joel? No sábado nós estávamos aqui com os casais, no domingo de manhã nós estávamos aqui para a escola dominical, no domingo à noite nós estávamos aqui para o culto da família, hoje nós estamos aqui para o culto da palavra, e nessa busca incessante do Senhor, e que às vezes revela o quê? Revela em nós mesmos, ou dentro da igreja como um organismo, pessoas que não têm prazer, que não têm comunhão,
e que não tem esse coração do Pai. Então, está dentro da igreja, mas tem um senso de justiça próprio, que se considera acima dos demais, né? Não está lá no meio dos porcos, como o filho pródigo estava. Está dentro da casa, mas está indignado com as atitudes do pai. Está indignado com aquilo que o pai faz, com aquilo que o pai realiza, com a forma como o pai trabalha. E ainda que nós estamos aqui num grupo de irmãos nessa noite, a gente percebe nitidamente que existem muitos momentos na nossa vida e fases na nossa vida em que a gente se vê nessa circunstância, onde a gente se revolta contra aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, quando a gente questiona por que Deus ainda não fez o que supostamente deveria fazer, por que Deus faz, às vezes, com o cara que chegou ontem, está recebendo, está fazendo, e as coisas estão acontecendo, o cara está recebendo anel, está recebendo sandália, até ontem estava negando o nome do Senhor, e parece que você está aqui e diz, não, Deus está de brincadeira comigo, não é possível que esse Deus, ele se importa comigo, e a gente entra numa fase, e passa a viver coisas, e nesse compêndio aí de indagações, a gente vai se perdendo, né? Então a gente às vezes acaba achando, né, a sandice de crer, de pensar que nós devemos ser salvos pelas nossas próprias virtudes, e que se o Pai não quiser, não tem problema, porque eu por mim mesmo, eu já me salvo, eu por mim mesmo sou bom o suficiente. Então a gente entra nesse tipo de crise, que é uma crise inversa, né? Porque normalmente o crente se sente fraco, mas tem hora que o crente se sente forte demais, e aí perde o equilíbrio para o outro lado, a ponto de achar que pode questionar Deus, a ponto de achar que pode colocar Deus na parede, né? Como eu disse, não sei qual seria o tamanho dessa parede para a gente encostar Deus, mas aí eu quero encostar Deus na parede. Então esse texto e esse personagem bíblico, ele traz coisas maravilhosas, né? E ensinamentos maravilhosos, e que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite com muita alegria. A primeira verdade é que esse moço, esse homem, que o texto não deixa claro, mas enfim, o irmão do filho pródigo, ele vive dentro da casa do pai. Observe, ele vive aonde? Na casa do pai. E ele desobedece os dois principais mandamentos da Bíblia. Qual que é os dois principais mandamentos da Bíblia? O próprio Jesus, ele reiterou esses mandamentos em Marcos 12:33, quando disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o primeiro. E o segundo, e amará o teu próximo como a si mesmo. Então os dois principais, e Jesus disse, tudo se funde nisso. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então a gente descobre um homem, um cidadão que está dentro da casa do Pai. Onde ele está? Dentro da casa do Pai. Esse culto é o culto da palavra, é culto para os crentes, então a gente tem que entender isso. Nós estamos dentro da casa do Pai, mas mesmo estando dentro da casa do Pai, a gente infringe os dois principais mandamentos do Senhor, que é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente olha para esse irmão, para essa parábola, a gente percebe que o pai é o representante de Deus. A casa é a representação linda e límpida da casa de Deus. Então, nessa parábola, o pai representa Deus. Então, amarás ao Senhor teu Deus. E o irmão, o pródigo que voltou, representa o próximo. Então observe, ele está dentro da casa do pai, mas ele está indignado contra o próximo. E ele está indignado contra o pai. Há uma indignação. Então, mesmo estando dentro da casa do pai, ele fere diretamente esses dois princípios tão importantes. Então, querido, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade não significa nada aos olhos de Deus, porque a nossa religiosidade nos mantém dentro da casa do Pai. A nossa espiritualidade nos faz vir nos cultos,
Mas isso não significa nada se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas e se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, observe que há um choque entre aquilo que Deus manda, aquilo que devo fazer e aquilo que eu sinto. Há um choque. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe. Caminhando um pouquinho mais no texto, a gente percebe que ele vivia dentro da casa do pai, mas o senso de justiça dele não era do pai. Ele tinha um senso de justiça próprio. Se você vê aí, você que deixou sua Bíblia aberta, o 15, 29, está escrito assim, no meio do versículo: disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Observe, é claro que Jesus aqui, ele está, como eu disse no começo, confrontando os escribas e os fariseus, porque os escribas e os fariseus, eles faziam questão no seu entendimento de guardar e de se guardar dos pecados externos, aqueles que se viam, né? Então eles eram cheios de normas e de regras, enfim, mas eles deixavam passar os pecados gravíssimos do coração. Então, o que é esses pecados gravíssimos do coração? É aqueles que a sociedade não vê, que os irmãos não vê, que a família não vê, que os vizinhos não veem, mas estão aí, cravados dentro do coração. Agora, esses pecados cravados no íntimo do nosso coração e que não são revelados para ninguém, eles são nítidos e claros para aquele que tem os olhos como de chama de fogo. Porque para Deus todas as coisas estão nuas e patentes, né? Então, a gente pode ser aprovado aos olhos dos humanos, mas se for reprovado aos olhos do Pai, né, onde nós vamos parar? Meus irmãos, se o prumo de Deus, eu acho que todo mundo sabe o que é um prumo, espero que sim, o prumo de Deus for colocado, que é aquilo que é uma ferramenta muito simples usada para erguer uma parede e deixá-la absolutamente reta. Se o prumo de Deus for colocado em nós, será que nós seremos achados em falta? Né? Então, a gente tem que entender que nada está encoberto aos olhos de Deus. O filho mais velho aqui, ele diz para o pai: eu te sirvo há tantos anos. Olha a petulância dele, a arrogância espiritual e religiosa dele. Eu te sirvo há tantos anos sem nunca ter transgredido nenhum mandamento. Já transgrediu o da humildade, já transgrediu o do amar a Deus acima de todas as coisas, já transgrediu o do amar o próximo como a si mesmo. Observa que a gente bate no peito e se agarra com anos que temos de igreja para dizer eu isso, eu aquilo, eu faço, eu posso te julgar, eu posso te apontar o dedo. A gente se veste dessa capa de religiosidade, e aí o que a gente faz? Por que a gente se veste desta coragem? Baseado naquilo que as pessoas veem. Mas a questão é o que Deus vê. Então o salmista, entendendo isso no Salmo 44, o versículo 20 e o 21, ele disse: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus, com letra minúscula, estrangeiro, aí ele diz assim, Deus não o teria descoberto? O que ele está dizendo é o seguinte: se a gente tivesse deixado Deus e ido atrás dos deuses deste mundo, Deus não ficaria sabendo? Acaso alguma coisa pode ser escondida de Deus? Ele termina o versículo dizendo: pois Ele conhece os segredos do coração. Então, o meu Deus quer se relacionar com o tarsiano aqui, que é o tarsiano fora do púlpito, que é o tarsiano quando ninguém está com o tarsiano. Porque Deus se relacionar com esse tarsiano do púlpito é o tarsiano que vocês veem. O tarsiano que vocês veem é isso que vocês olham em mim com os olhos humanos de vocês. Mas Deus me conhece.
E como a gente sabe se a gente está num caminho de santidade ou não? Quando o tarsiano do púlpito for igual ao tarsiano fora do púlpito, quando ninguém está perto, então esse tarsiano está num caminho de santidade. Agora, se o tarsiano da igreja é completamente diferente do tarsiano ali fora, tudo não passa de uma grandiosíssima hipocrisia. E foi isso que Jesus veio combater, essa hipocrisia, a aparência e o coração. Quando a aparência está conectada com o coração e os dois estão numa balança iguais, eu estou me parecendo com Jesus. Porque Jesus era o mesmo ontem, ele é hoje e ele é amanhã. Então Jesus foi o mesmo no Getsêmani, mas ele foi o mesmo no Mar da Galileia, ele foi o mesmo em Cafarnaum, ele foi o mesmo em Caná, ele foi o mesmo em Cesareia, ele foi o mesmo em Jerusalém, ele era o mesmo. Porque Deus conhece os segredos do nosso coração. Quem entendeu, diga amém até aqui. Ele vivia dentro da casa do Pai, mas não era livre. Observe o versículo ainda 29. Tem a seguinte frase: eis que te sirvo há tantos anos. Então, a palavra servir vem do verbo duléu, né, que significa literalmente escravo. Então, quando ele diz aqui, eis que te sirvo há tantos anos, a ideia que ele passou é de uma vida pesada, de uma vida penosa, de uma vida difícil. É uma ideia de vida cristã que se desenrola num serviço penoso, difícil. É o conceito de que ser um crente é pesado, é um grandiosíssimo fardo. Quando Jesus diz, vem para mim e para começarmos a conversa, vamos trocar de fardo, vou te dar o meu que é leve. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente diz assim, não, ser crente não é fácil, ser crente é difícil, ser crente é muito. Aí você vem arrastando o pé para a igreja, é uma obrigação, eu tenho que ir lá, eu sou obrigado a ir lá, porque eu tenho que servir. Então ele dá esse entendimento, e quem serve por obrigação por causa do medo, por causa do medo. Então vocês, quando eram crianças, vocês devem lembrar aí dos pais de vocês. Então quando ele dizia assim, vai lá, o seu pai dizia para você, vai lá no quintal buscar um negócio para mim, certo? Você ia no quintal rapidinho e buscava, porque você queria buscar? Não, porque você sabia que se não buscasse, o rei o já comia nas costas na hora, porque era desse jeito. Bom, então, eu vou, mas eu vou por causa do medo. E Deus, Ele não quer desenvolver esse relacionamento conosco. Deus não quer um relacionamento de medo, Ele quer um relacionamento de temor. É diferente. É você saber quem você é e quem é Deus. Você se coloque no seu lugar, Deus é Deus. É disso que, o temor é isso. E quem tem temor tem sabedoria, porque o temor é o princípio da sabedoria. Mas a situação que o moço se colocou aqui é de dizer, olha, eu te sirvo, olha como ele coloca, há tantos anos. Ele não deu o número de anos que ele servia, porque ele diz assim, é tanto tempo que eu até esqueci o tempo que eu estou aqui, ó. E agora tu vem com essa. É aquele que pega vai lá no hall de membros e pergunta, quanto tempo eu sou membro nessa igreja? Ah, você é membro nessa igreja há 6 anos. Ah, não, me dá cá. 6 anos? Não, porque eu vou falar com o pastor. E aí ele já entra, ele já bate o pé na porta, ele diz assim, pastor, faz 6 anos que eu sou membro dessa igreja. E tem gente que leva isso para Deus, parece que ele bate o pé na porta e diz, faz 25 anos que eu sou crente e te sirvo, 25 anos indo para a igreja. Deus olha, e daí meu filho? 25 anos ainda não me conheceu? 25 anos ainda não sabe quem eu sou? 25 anos ainda não conhece a minha graça? 25 anos ainda não conhece meu amor? 25 anos não é nada, ó. Eu sopro os 25 anos. Querido, não é tempo
mas é entendimento. Então ele era o quê? Ele era um escravo. E o escravo, olha que coisa triste, o escravo convive com a verdade, mas não é liberto por essa verdade. Né? João 8,32, né? E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu convivo com a verdade, mas não sou livre pela verdade. O que a verdade veio fazer comigo, gente? A verdade veio me libertar. Aí a verdade vem falar comigo e eu digo, eu sou teu escravo. A verdade olha do outro lado, mas eu não vim para te escravizar, eu vim para te livrar. Tá, mas se eu sou escravo e não sou livre, e tu é verdade e não me liberta, o que está acontecendo? Então o problema é teu que não me liberta? E aí Jesus olha para mim e diz assim, não, você só precisa me conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem entendeu isso? Então, ele estava lá dentro, mas ele era escravo. Ele estava dentro da casa do pai, mas era amargurado. Vamos ao texto 29, 15 e 29 de Lucas. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha o peso. Nunca me deste, olha o vitimismo, nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com meus amigos. Dá para sentir dó, não dá? Eu quase senti. Vindo, porém, observa agora, este teu filho que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Quando eu olho para esse jovem aqui, eu acho que ele está sofrendo de um complexo, que chega a ser engraçado, é o complexo de santidade. Não tem um complexo de inferioridade? Ele está vivendo o complexo de santidade. O que é o complexo de santidade? Eu sou bom, eu sou obediente, eu sou correto, eu sou santo, eu mereço. É o complexo de santidade, né? Tá vazando mágoa pelos poros da alma dele, né? Ele se indigna com o pai. Como que o pródigo pode ser tratado assim? Na cabeça dele não pode haver restauração para o que caiu, porque o que caiu, caiu, e ele sempre esteve ali. Na cabeça dele não tinha misericórdia nem perdão. Na cabeça dele não existia mais amor. Observe o texto. Vindo este teu filho. Quem que era o filho? Era irmão dele. Ele chamou de irmão. Ele diz, vindo este teu filho. Ele não disse, vindo meu irmão. Ele disse, vindo este teu filho. Aí lá no 32, o pai corrige isso nele, diz assim, porque o teu irmão estava morto. Então primeiro ele diz assim, vindo este teu filho, eu não tenho mais irmão, ele é teu filho. Aí o pai olha para ele e diz assim, o teu irmão estava morto. O pai estava dizendo, você que pensa, ele continua sendo seu irmão. Então até esse desvio, o Senhor mudou nele. Ele estava totalmente fora do propósito de Deus. Por quê? Porque ele não amava mais o irmão dele. Então quando a gente vê lá 1 João capítulo 3, o 14, o 15 e 16, vou pedir para o Rafa põe para mim, Rafa. 1 João capítulo 3, o 14, o 15 e o 16, aqui no Data Show, e a gente vai poder acompanhar juntos. Observem. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Por quê? Quem não ama o seu irmão permanece aonde? Vamos para o próximo, 15. Qualquer que odeie o seu irmão é... E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós. E nós? Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, querido, quando a gente pega Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, está ali uma lista de frutos da carne, né? E da lista que tem ali, 9, pelo menos 9, falam diretamente na área dos nossos sentimentos. Então tem lá impureza, inimizade, ira, peleja, dissensão,
e inveja são frutos da carne ligados aos nossos sentimentos. Então a gente tem que olhar para nós mesmos, né, num dia como hoje, e percebermos, gente, que a salvação ela é graça de Deus na nossa vida. E percebermos que a gente só vai para o céu se nós amarmos os nossos irmãos. Amém? O que isso significa? Que se eu não te amar, eu não vou para o céu. João, num outro versículo, ele diz assim: como você diz que ama a Deus que não vê? Né? Como você diz que ama a Deus que você não vê, se você odeia o seu irmão que você vê? Se eu não consigo amar aquilo que vejo, como vou amar aquilo que não vejo? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo os meus irmãos? A gente tem que colocar isso na balança. Então o que acontece? Eu estou dentro da casa do Pai. É o teu filho, não é mais meu irmão. Eu quero que o meu irmão se lasque. Eu quero que o meu irmão suma daqui. Não quero nunca mais ver o meu irmão. Mas não é a atitude dentro da casa do Pai. E o que isso provoca? Provoca solidão. O pai olha para ele e diz assim: filho, tu sempre estás comigo. As minhas coisas são tuas. Imagina você ir semana após semana na igreja e não ter comunhão com Deus. Vem para a igreja e volta do mesmo jeito. Vira uma tradição religiosa, não tem comunhão. O pai diz para ele: tu sempre estás comigo. Mas ele nunca se deleitou no Pai, ele nunca amou o Pai, ele vivia, mas não tinha comunhão com o Pai. E quantos que estão na igreja e se sentem órfãos? Quantos? Davi, escrevendo, ele diz que ele ia às festas armadas por ele, e ele diz que nas festas que ele fazia, as pessoas rangiam os dentes contra ele. Dá para acreditar nisso? Ou seja, Davi fazia um churrasco, pagava pelo churrasco, convidava os amigos, e quando ele entrava no churrasco, ele percebia que aquilo era um ambiente de falsidade, e que as pessoas rangiam os dentes contra ele. Um pouco mais à frente ele vai escrever dizendo: tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. Sabe o que é ser solitário e aflito? Você eu não sei, eu talvez, mas Davi era o rei de Israel, gente. O rei de Israel dizendo: eu estou solitário e aflito. Eu estou solitário e aflito. E aí o pai chega nele, o pai da parábola, e diz: tu sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Ele vivia dentro da casa do pai, mas era um mendigo. O pai diz assim para ele: filho, tu sempre esteve comigo, todas as coisas são tuas. Então tem muito crente que é mendigo espiritual. Muito crente que não tem prazer em nada. Irmãos, vão embora com essa verdade nessa noite. Tudo que é do Pai é nosso. Tudo. Paulo, escrevendo em Romanos 8:17, ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todo o poder dele está à nossa disposição. Ele diz que um rio de água viva pode fluir de dentro de nós. Nós estamos na casa do Pai, então desfrute do que é o Pai. Viva a vida abundante da vida eterna. Ele vivia ali, mas nunca celebrou. Ele vivia ali, mas nunca se alegrou. Ele talvez vivia ali, mas nunca veio para frente para chorar e se derramar na presença do Pai. Por quê? Porque ele tinha que ficar observando os outros. Ele vivia ali, mas ele se trancava, quando ele sentia a presença, ele ficava quieto, ele enrijecia, porque eu convivo com o Pai, mas eu não quero intimidade com o Pai. É isso que ele nos mostra, é isso que ele nos revela, vivendo como um mendigo, sendo rico, né? Sem paz, podendo desfrutar
toda a paz de Deus. Finalmente, a parábola vai terminar com o filho pródigo. Observe agora a diferença, nós vamos encerrar aqui. A parábola vai terminar e o filho pródigo está como? Quem lembra? O filho pródigo está com a sandália no pé. O filho pródigo está como? Quem lembra? Com um vestido, com uma roupa nova. O filho pródigo está como? Com um anel de autoridade do pai. O filho pródigo está como? Celebrando, sentado à mesa. O filho pródigo está como? Se banqueteando com o bezerro cevado. Observe que não é um bezerro, é o top, é o que tinha de melhor. O pai está como? Se regozijando. O pai está como? O pai está na porta, o filho pródigo está dentro e o pai está na porta dizendo: você sempre esteve aqui, você é meu filho, tudo é teu, a minha herança é tua. O pai está na porta com compaixão com esse que estava ali o tempo todo e está revoltado. E o que me intrigou foi que eu não sei como termina. Eu não sei como termina. E aí eu li esse texto e li de novo, e li terceira, e li quarta, e li quinta, e li sexta, e li. E eu já li essa parábola umas, não vou dizer, talvez até milhares, quem sabe, na minha vida de vezes. O que aconteceu com o irmão? O pai diz para ele, o pai vai terminar dizendo de uma forma maravilhosa e grandiosa, ele diz: o teu irmão reviveu, aquilo que se tinha perdido se achou, aquilo que está morto viveu, e terminou. Qual foi a resposta do irmão mais velho? Qual foi a resposta daquele homem? E eu questionei a Deus e falei: Senhor, mas o que aconteceu com esse homem? Ele entrou? Ou ele endoidou e foi embora de uma vez? Ele aceitou o que o pai disse? Ou ele foi para casa? O que aconteceu com aquele homem? E eu acho que de tanto orar, Deus me deu uma resposta para mim. Eu vou compartilhar com vocês. E eu disse: o que aconteceu com o homem? E o Senhor disse para mim: responde você. Você é ele. Você é ele. Não terminou porque você vai escrever o final. A resposta é tua. O que você vai fazer? E eu descobri que eu estava dentro da casa do pai, mas não tinha mais alegria. Eu descobri que eu estava dentro da casa do pai, mas eu ficava reclamando de tudo. Eu descobri que eu estava dentro da casa do pai, mas eu não estava mais amando meus irmãos. Eu descobri que eu estava dentro da casa do pai, mas era pobre. Então eu, Tarciano, respondi a parábola e disse: eu vou entrar, porque também tem anel para mim, porque também tem sandália para mim, porque também tem vestido para mim, porque o bezerro cevado também é meu, e eu posso sentar e dar um beijo no meu irmão e dizer: que bom que você voltou, que bom que você voltou, você é meu irmão. E eu posso agarrar ele pelo pescoço, e eu posso festejar, porque o pai me ama da mesma forma, porque o pai não ama mais um do que o outro, porque o pai não ignora um e se rende a outro. Então eu decidi escrever o final da parábola, porque o irmão era eu. Eu quero dizer para você, pelo Espírito Santo de Deus, o irmão é você. O que você vai fazer? O que você vai realizar? De que forma você vai entender? A resposta é sua. Você responde para mim. Amém? Você responde para Deus. Se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Quero que você curve a sua cabeça. Depois, Joel, vem aqui cantar o coro do hino que você cantou no começo.
e a gente vai recolher a oferta. Canta a primeira estrofe e o coro. Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, e te bendizer por esse momento tão precioso. Senhor, que a revelação que eu tive, Senhor, alcance todos aqui nessa noite. Nós não somos nada, nada. Tu és tudo. E às vezes começamos a vir à tua casa cheio de interesses, cheio de outras coisas, motivado por outras coisas que não seja única e exclusivamente a tua presença. Não amamos mais os irmãos, começamos a nos sentir pesados, parece que ser crente é tão difícil, começamos a questionar as tuas decisões, começamos a apontar o dedo para todo mundo, mas nessa noite, e que bom que nós somos teus filhos, porque nessa noite tu chega tão próximo de nós e diz: tudo que é meu é teu. Tu sempre esteves aqui, tu sempre esteves na minha presença. Por que achar que você é menos? Por que não se relacionar profundamente comigo? Tu é meu herdeiro. Eu tenho anel, eu tenho sandália, eu tenho vestes novas, eu tenho uma festa de celebração, e você está aí todo triste, magoado, achando que é tão crente. Ô Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Me perdoa pelas minhas fraquezas. Me perdoa pelas minhas debilidades. Me perdoa, Jesus. Me perdoa por eu achar que eu sou alguém, quando eu não sou nada. Tu é tudo. Me perdoa pelo meu orgulho, pela minha altivez. Eu não sou nada, eu sou vapor. Eu sou folha que se seca. Mas ainda assim, tu continua sendo o Pai que quer dividir comigo. Tu ainda continua sendo o Pai que me ama. Por isso, Senhor, diante de um apelo tão precioso vindo de Ti, eu me rendo, eu entro, eu beijo o meu irmão, eu me assento à mesa, eu participo do banquete, porque as escamas dos meus olhos caem, a minha mente amanhece, o sol brilha, e eu consigo compreender como Tu me ama. Tu é maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Oh, que coisa gloriosa. Aleluia.